Alô, Cascas! Juntos em mais um vídeo insano. E hoje, TJ Pernambuco com Pedro Lima e Rudney Araújo, meu amigo, meu irmão, grande mestre aí de raciocínio lógico, matemática, física, química. O cara é bom em tudo, meu irmão, tá? E aí o nosso cursinho, beleza? Essa parceria maravilhosa, português e raciocínio lógico. Gente, pra destruir tudo, beleza? Então, começa comigo aqui, já tem Rudney, e vocês vão curtir pra caramba. Deixa logo meu like, Pernambuco! Deixa logo meu like, beleza? Inscreva-se no canal. Olha só, nosso curso 117, valor promocional, beleza? São 10 maratonas, já tá na metade, ele tá gravando todo dia, a gente tá alimentando todo dia, beleza? A plataforma. 10 maratonas de raciocínio, a gente vai ter revisaço ao vivo, vai ser muito bacana, beleza? 117, gente, é promocional, tá? O valor mesmo é 185. 117, vagas limitadas, link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Já tem Rudney aqui e aí vamos nessa. Galera, olha só. Hoje a gente vai trabalhar algumas questões, beleza? Que eu realmente bato o martelo dizendo, cara, tribunal, eu estudo isso daqui. E todas as questões que eu trouxe, não só da EBFC, como a nossa rainha Carlos Chagas e outras bancas federais, beleza, aí que vem destruindo mesmo. Tem IBFC aqui também, ó, tem a IDECAN, IBFC, enfim, são os assuntos bem específicos de tribunais, até porque no edital de vocês, olha o que é que a banca já começa falando no tópico 1. Elas assim, ó, modalidade culta usada aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa em tribunal e um alerta aí da banca em relação a isso, espere coisa punk, beleza? Não dá, meus amados, para treinar só no mundo de questões da IBFC. Pelo menos os assuntos mais difíceis no nível tribunal, eu tenho certeza de que esta banca vai copiar bancas como Carlos Chagas, que é a banca, a rainha dos tribunais, beleza? A banca IDECAN e outras bancas aí também federais. Então seria mais ou menos assim, a IBFC diz assim, eu vou cobrar correlação verbal, porque está no seu edital correlação verbal, beleza? Que é um assunto já que é totalmente normal, natural na banca IBFC. Até em uma carreira policial, a banca IBFC cobra correlação verbal. Então, você acha que de quem a IBFC vai copiar? Claro que é da Carlos Chagas. Por isso, no curso aqui, no meu curso, beleza, a gente vai trabalhar uma sessão só de questões tipicamente de tribunais. Então, Pedrão, TJ, TRE, TRT, beleza, Tribunal de Contas da União. Ou seja, são aquelas questões que, Pedrão, a gente treinou da maneira correta. O que eu gosto do meu aluno no final, quando acontece o concurso, beleza, ele fala assim, Pedrão, a estratégia funcionou. De 12 eu botei 10, botei 11, botei, né, gabaritei a prova. Por quê? Porque houve aquela atenção devida. Não é só gravar uma matriz de português, pegar uma maratona de IBFC, porque eu já tenho um monte, uma porrada, quem é aluno meu sabe disso, Pernambuco conhece meu trabalho, e achar que está tudo bem. Só vou curtir a vida, deixa aí, meu aluno já está, se for diferente, meu irmão, é problema dele. Por isso eu digo, português do zero só serve para quem quer realmente aprender português para a vida. Para concurso não funciona. A gente vai ver agora aqui como é que a IBFC cobra um assunto e como é que o tribunal cobra um assunto. Beleza, meu aluno, minha aluna? Deixa meu like, inscreva-se no canal e vamos nessa. Ó, eu já estou até com o meu cafezinho aqui. Estou com o meu cafezinho. Pega seu cafezinho, porque agora é o momento intelectual. Intelectual. Beleza? Aquela coisa de as questões mais difíceis, as redações, correção de redação, aquela coisa mais assim, né? Pedrão, aquele café e aquele papo intelectual. Beleza? Vamos nessa então. Simbora. Olha só, a primeira pergunta, a primeira questão, a banca vem falando aqui, a minha querida amiga, que saudade de você, Carlito, que saudade, meu amigo Carlos Chagas, beleza? Sobre correlação. Olha só, Pedrão, a gente tem que ter uma aula disso aqui, cara. Mas eu já vou dar um bizu. Se você não for fera em conjugação, esqueça. Esqueça. É melhor você chutar qualquer coisa aqui, beleza? Por quê? Porque você precisa entender, dominar
como os tempos se harmonizam em um período. Então você precisa dominar a conjugação de verbo. Por isso que aluno meu ganha caderno de verbo e vai conjugar uma porrada de verbo comigo. Então, Pedrão, massa, uma vez que você já domina esse assunto, já consegue, já reconhece o presente indicativo, o subjuntivo, os pretéritos, os futuros, enfim. Pedrão, eu já tenho aqui um domínio na conjugação, você vai olhar como esses tempos se harmonizam dentro de um período. Vamos nessa, então? Aqui eu só vou mesmo mostrar, ó, isso aqui não é com isso aqui é com isso aqui, para ficar bem simples, beleza? Agora, no meu curso, eu preciso, não tem ainda, tá? Ainda nesta data deste vídeo aqui de hoje do YouTube, eu ainda não gravei um treinamento específico, olha aí, para esse concurso do TJ. Olha aí, não é pegar uma aula de correlação e mandar para a galera. É você falar, galera, vamos trabalhar assim porque vai cair assim na sua prova. Tá ligado? Porque você me contrata, Pedrão, é mesmo. Eu pago 70 conto no promocional, pago 117 e eu tenho o melhor porque você é punk. Por isso que Pernambuco te ama demais. Beleza? Ó, beijo. Vamos nessa então. Olha só. Se as pessoas não expusessem, pode parar. Se a banca já me deu como primeiro verbo o pretérito imperfeito subjuntivo, o próximo é o futuro do pretérito do modo indicativo. Pedro, você assim, se não fosse tanto problema, eu estudaria. Olha como harmoniza. Agora, eu estudarei, eu estudo, eu estudar. Pedro, na verdade, meio que quebra um pouco, dá uma chacoalhada no esqueleto. Olha só, e a banca diz, não evidenciariam sua falta de educação. Perfeito, amei. Pedro, você vai fazer uma tabela nessa aula, de uma professora que eu amo de paixão. Beleza? Tem uma tabela muito massa, uma gramática que eu tenho, vou digitar, dá um trabalho do inferno, mas eu vou digitar. Eu tenho de outros gramáticos, porém, muito mais complicado. Lindley Sintra, Celso Cunha e Lindley Sintra. Uma gramática perfeita, maravilhosa, mas é muito complexo. Então, essa professora é muito massa, ela conseguiu fazer um esquema muito legal. Eu vou colocar a fonte nesta tabela, porque não é minha, não é de minha autoria, é de uma professora que eu amo estudar, amo aprender com ela. Então a gente dá ali o crédito, claro, com certeza. Beleza? Eu vou falar muito dela na aula. A gente vai ter uma aula específica com essas tabelas, aprendendo a harmonizar e depois algumas questões. Beleza? Vamos ver aqui as outras para ver se bate a harmonia. Olha só. Caso as pessoas não exponham, opa, Pedro, você acabou riscando. Exponham, beleza? Já tenho aqui o quê? Pretérito, o presente do subjuntivo. Aí ela botou aqui, evidenciariam. Pedrão, mas futuro do pretérito com presente subjuntivo não tá batendo. Então, não é melhor a gente botar um futuro do presente para que fique presente subjuntivo e o futuro do presente do indicativo. Aí você vai colocar assim, as pessoas exponham, né? Que as pessoas exponham. Elas evidenciarão sua falta de educação. Pedrão, então aqui, fora. Não tá batendo não isso aqui, tá, velho? Olha só, mais uma. Quando as pessoas expõem, Pedro, presente indicativo. O melhor mesmo é que eu jogue lá um presente também de indicativo. Fica tudo no mundo ali, no universo presente. E você nunca vai errar. Vamos ver como foi que a minha banca botou aqui. Tá? Botou evidenciarão. Tá vendo? Quando as pessoas expõem, elas evidenciam. Não fica melhor? Não fica mais harmônico ali? Pedrão, show mesmo. Eu tô percebendo, Pedrão, que até pela clareza dá pra gente matar. É verdade. Se você já gosta de ler muito, você vai sentir um desconforto quando há essa quebra, beleza? Não tem uma uniformidade aí do tempo, do modo verbal. Então você sente um desconforto. E aí você, poxa, Pedrão, o que mais eu senti aqui mais harmônico, muito mais uniforme, foi a letra A. Dá para matar sim. Beleza, Pedrão. Por que as pessoas expõem? Pedrão, novamente aqui me dá o presente. Foi o que botou aqui. Que é isso? Bota um pretérito perfeito. Evidenciaram. Que é isso? O que há? Não, Pedrão, bota o presente, cara. Evidenciam sua falta de educação. Não é isso? Pedro, show de bola, tá? Se expuserem, aí já me vem ali com o futuro subjuntivo. Coisa boa, amo demais. Aí bota o quê? Repare,
chamou no subjuntivo, não foi? Aí botou aqui pretérito imperfeito aqui futuro do pretérito evidenciar. Oh, peraí, não estou enxergando direito aqui. Evidenciaram, que é isso? Botou passado, pretérito perfeito indicativo. Não, cara, bota aí o futuro do presente, que fica legal. As pessoas se expuserem, ela botou um futuro do subjuntivo. Se elas expuserem, elas evidenciarão. Se isso acontecer, vai acontecer isso. Então, meu filho, é tudo no futuro. Eu tenho futuro subjuntivo, futuro ali do presente indicativo. Então, se elas expuserem sua vida, elas evidenciarão. Beleza? Show de bola. Aqui não vai rolar. Então, gente, tá aí o primeiro assunto super importante para você prestar atenção, porque está no seu edital. É sim um assunto natural dos tribunais, qualquer tribunal de justiça, os federais, o Tribunal de Contas, a gente vê muito questão assim, beleza? E tem sim, você precisa ter uma aula disso, precisa ter uma tabela muito legal disso daí, tá? Isso para que você dê uma decorada também, conjugue muito o verbo para ter essa segurança na hora do reconhecimento, tá? Tempo, modo, isso é super importante, beleza? Qual é o segundo assunto que eu preciso, Pedrão, ficar ligado nesse TJ, os assuntos mais tops aí do meu edital? Vem da própria BFC, a banca bota lá, perde-se a noção de quanto falta, é uma questão de voz. Agora, cara, olha essa questão aqui, beleza, de voz, de um jeito muito primário, muito básico, muito simples. Pedrão, você acredita que vem uma questão dessa no nosso concurso, desse jeito, do modo IBFC? Não, eu não. Por isso eu trouxe uma da IDECAM. Porque no nosso treinamento específico de tribunais, que a gente vai trabalhar muitas questões tribunais, a gente precisa ter um olhar muito mais profundo, sempre jogando para a redação. Aí você vai ficar fera, beleza? Mas a técnica, pelo menos, é a mesma. Se a banca quer, assinale a voz passiva analítica, referente, Pedrão, aqui é a sintética, né? Sim, sintética, você tem o si, o apassivador, o pronome apassivador. Basicamente, o que eu ensino sempre, olha o tempo, mais uma vez, verbo. Pedrão, aqui é presente indicativo. Ok, procura um presente indicativo aqui, cara. Outra coisa, a estrutura analítica é o verbo ser mais um particípio. Essa estrutura é a analítica, beleza? Ser com particípio, aqui, beleza, certinho. Só que aqui é passado, foi. Por isso, falso. Bota aqui, falso. Beleza? Massa, Pedrão. Se perdeu, não, filho. Analítico não tem o se. Tem um verbo ser com particípio. Falso também. A noção fora. Eu tenho aqui o verbo ser com particípio. Mas fora, não é fora. É pretérito mais que perfeito. Eu quero um presente. Fora. Aí é fora mesmo, tá? Falso. Tá? Não quero se. Eu não quero se. Se não é analítico. Fora. E a última, né, verdadeira, que a letra E, você tem o verbo ser com particípio e tem aí o tempo, beleza, indicativo. Bom, isso aqui é o que eu ensino para minha galera em vozes. Você mata pelo tempo verbal e pela estrutura. Show de bola. Agora, Pedrão, pode cair uma dessas assim, assim. Ela pode olhar esse assunto com outras bancas e copiar. Olha só isso aqui. No que diz respeito às vozes verbais, assinar a alternativa que apresenta uma sentença na voz passiva. Aí você vai entender duas coisas. Vamos ter aqui um resumão, rapidão. Já deu meu like? Já, Pedrão. Inscreveu no canal? Já, Pedrão. Show de bola. Obrigadão, tá, galera? Já tem Rudin aí quebrando tudo no raciocínio lógico. Olha só. Pedrão, quando eu falo em voz passiva, para ficar fera e matar uma questão dessa, eu preciso conhecer as estruturas. E você vai me ensinar em menos de 3 minutos. Você vai colocar assim, numa folhinha fuleira, tá, gente? Amassa a folha assim, com raiva. Quebra tudo. E fala assim, cara, eu aprendo assim com o Pedrão, Aqui eu tenho uma sintética. E aqui eu tenho uma analítica. E só isso. Só isso. Eu vou trocar a cor da caneta. Aí você vai trocar a cor da canetinha. Na sintética, eu tenho basicamente o verbo mais o se. Esse se, quando a banca pede e ela vai pedir, é o meu pronome apassivador. Só isso.
show de bola, não tem o que falar mais. Quando eu vou para a minha analítica, eu vou trocar novamente essa caneta, ó, a cor. Eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma locução verbal paciente, mais um agente da passiva. Tá vendo? Pedrão, essa locução verbal paciente não é o verbo ser, mas o participio. Ficou uma bagaçada aí, Pedrão. Que é isso, cara? Bonitinho. Verbo ser, isso. Com particípio, isso, Casca. Show de bola. Esse sujeito aqui, Pedrão, é o que sofre com a ação. Show de bola. E o agente da passiva é o que faz a ação. Show de bola. Como eu gosto de ensinar. Olha logo o verbo, ó. Peguei o verbo e cante-o a rocha. 180, 180. 360 é o verbo. 180, 180, 360. Ó a rocha. 360. Primeiro 180, a função sintática que ela vai cobrar é sujeito paciente. O segundo 180 é agenda passiva. E aqui, muitas vezes, você quebra a cara nessa estrutura. Pedro, por quê? Porque o agenda passiva, por obrigação, ele tem que ter preposição. Fato. Fato. Comum a gente achar a preposição por. O garoto foi ferido por um animal. Difícil é uma banca cobrar com a preposição de, Pedrão. A terra foi povoada de selvagens. Questão da FGV. Tá vendo? Caramba, Pedrão, esse de pode ser, pode. Outra preposição, você não tem agente da passiva. Beleza? Você pode ter, sim, uma estrutura passiva. Você só não tem agente da passiva. Exemplo, questão Instituto AOCP. O documento foi enviado, verbo ser com particípio, ó. Já é analítico. Foi enviado aos ministros, ponto. Aí a banca grifa, aos ministros, qual é a função? Aí bota lá, agente da passiva. Não é. Porque você tem a preposição a. Não tem a preposição por. Não foi enviado pelos ministros. Então, os ministros, eles receberam esse documento. Caramba, Pedrão, é mesmo? É. E quem enviou? E eu não sei. A banca não me disse. Agora, o documento foi enviado aos ministros pelo presidente. Agora sim, o presidente enviou o quê? O documento. A quem? Aos ministros. Oh, é uma questão linda quando a banca abre uma redação assim. Porque quando você domina as estruturas, você tem condição agora de achar aqui. Ela quer uma passiva. Repare, letra A, eu quero o se ou um verbo ser com particípio. Na letra A eu tenho possui um diploma de bacharel em direito. Não tenho nada. Fora, Satanás, ó. B, Azevedo guardou. Já peguei o verbo. Cadê o verbo ser com particípio? Não tem fora. Fora. Eu não quero você lendo muito lá. Não vou te treinar assim, nego. Não tem como. Prova cansativa. Vem prova cansativa. Pedrão, de quando em quando Azevedo faz. Peguei o verbo. Ó. Cadê o verbo ser com particípio? Não tenho. Fora. Fora. Agora, verbo ser com particípio. Você já pegou, ó, 180, 180. Ó a cara de mal. 360. Tome, tome, ó. Pedrão, 180, 180, 360, 180, 180. Pedro me ensinou como gabaritar. Tem prova difícil, eu sei, vou acertar. Mamãe, peguei a manha, bracinho do Armlock. Agora eu vou arrochar. 180, 180, 360. Oh, meu Deus. Se a banca... Ó, gente, que eu me empolgo, tá? Perdão. Grifasse aqui, perguntasse qual é a função sintática, você tome preposição de, filho. Aqui, ó, é o esquema do Pedrão. É agenda passiva. Tome. Tome. Não quero saber, nego, tá? Preposição de pertence aí ao mundo, tá? Do mundo da passiva analítica. Sempre, sempre, sempre. Aí a letra E é a mesma coisa. Pedrão, cadê aqui o meu verbinho? Cadê meu verbinho? Tem aqui meu verbinho. Não tem verbo ser com particípio. Não tem si aqui nenhum. Vai para casa da peste. É a letra D. D de que vou correr, cara. Eu vou correr, Pedrão.
eu vou correr pelado nessa praia de Boa Viagem, cantando ao seu Valença, La Belle de Ju, beleza? Nesse carnaval só vai dar gente, Pedrão. Show! Show! Quarta questão, agora sim, uma questão da BFC, e eu amei essa questão, ela é novidade, beleza? No meu banco de dados, eu vou regravar esse treinamento para o curso, para o TJ ali, a sessão 1 dos... Claro que eu vou botar mais questões, né, gente? Lógico. Para que a gente trabalhe aí essa visão de questões tribunais, tá? Olha que questão linda. A banca botou assim, as noções de sintaxe de colocação pronominal tem no seu edital, tá? Ou seja, as classificações pela posição. Você tem próclise, mesóclise e ênclise. Beleza, show. Isso aqui eu sei. Isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Show de bola. A banca botou assim, leia o excerto retirado do texto e assinale a alternativa em que o uso do pronome e sua classificação estejam corretos. Aqui eu só vou ler mesmo isso aqui, ó. Pedro, se eu tenho um pronome aqui depois do verbo, eu tenho uma ênclise. Eu não tenho mesóclise, eu não tenho próclise. Próclise, quando vem perto de um atrativo, então ele vem antes. Mesóclise, ele vem no meio e, por obrigação, eu tenho que ter futuro. Ou do presente, ou do pretérito, enfim. Então aqui eu tenho ênclise. A primeira coisa que eu vou jogar aqui é, meu irmão, eu quero ênclise. Eu não quero mesóclise. Ó, malandragem de prova. Então eu vou cortar. Tchau. Próclise. Você tem próclise? Não. Tchau. Eu não quero, filho. Game é assim, na hora, tá? Aqui ela não colocou nada, ela só botou a função, vai. É um complemento nominal. Então eu vou deixar aqui para explicar direitinho para vocês. Beleza? Show. Aqui a gente tem ênclise, não posso cortar, porque é uma ênclise, eu tenho que ler melhor. E aqui eu tenho ênclise, não posso cortar, cara. Beleza? Quando eu venho aqui, ó, a banca diz, cara, é um complemento nominal esse pronome. Pedrão, quando a gente estuda as funções sintáticas dos pronomes, beleza? E eu sei por que ela botou o complemento nominal. Por que ela botou, Pedro? Porque você tem um verbo ser aqui, ó. Ó, que lindo aqui, ó. Olha que lindo. Você tem uma locução, era servir. Só que quando a gente tem uma locução, o verbo regencial da locução é sempre o principal, não é o auxiliar. Então quem serve, serve alguém. Quem serve, serve alguma coisa. Pedrão, castapeste é verbo transitivo direto, esse lo é objeto direto. Que são as funções. Beleza? As funções sintáticas de o, a, os, as é de objeto direto. Lo, lá, los, las, direto. E no, na, nos, nas também é direto. Você sabe que os verbos terminados em R, S e Z, eu corto isso e boto lo, lá, los, las. O no aqui é quando é nasal, nasal. Então, amaram, amaram, amaram no. Então, eu mantenho esse no, esse som nasal. Só isso, tá? Ok? Então, cara, mas eu achei lindo porque, olha só, tá vendo que tem um verbo ser aqui? Olha essa situação que eu vou colocar aqui, que pode cair na sua prova agora, tá? Ela pode colocar isso aqui, gente. Vamos anotar, por favor, tá? Ó, não, li, ó, foi, é verbo ser. Fiel. Aqui também é pronome. E aqui é complemento nominal. Tá vendo? Pedro, por quê? Porque aqui seria mais ou menos assim, ó, não foi fiel a ele. Você tem uma preposição aqui, ó, embutida, tá? O li, ele tem essa particularidade de função sintática. Ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. E aqui, gente, é aula mesmo, tá? Aula de pronome, porque aqui o buraco é mais embaixo. Mas olha porque como a banca ela soube, né, brincar aqui com a galera. Ó. Ela pensa assim, cara, se essa preposição não vem de um verbo de ligação, então a preposição vem de um nome. Fiel a quem? Fiel a quê? É o nome que pede a prep. Por isso aqui é complemento nominal, complemento nominal. Ó. Tanto faz, não lhe foi fiel, não foi fiel a ele. Aí a banca vem aqui para maltratar o candidato. A política era servir, beleza? Pedrão, então eu vou pegar isso daqui, cara. Ó, quem serve, serve alguém. Quem serve, serve alguma coisa. E show de bola. Eu não vou olhar para o verbo ser. Eu vou olhar para o verbo servir. E você vai longe. Beleza? Então, complemento nominal, cara, nem a pau. Show de bola. Aí ela diz assim aqui, na letra D. O pronome pessoal do caso oblíquo de terceira pessoa do singular. Sim.
aqui está cobrando pessoas do discurso. Estou falando para você, velho. Ó. Né, ó. Pedrão, vamos montar aqui rapidão? Vamos montar assim, cara. Anota comigo, ó. Você tem assim, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa, singular. Aí você troca a canetinha. Pedrão, primeira, segunda, terceira pessoa, agora do plural. Vamos completar isso aqui? Eu, tu e ele. Tá vendo? Ó? Isso aqui, e nos pronomes átomos, eu tenho me. Tá vendo? Aqui a uniformidade pronominal. Ó. Eu, me. Tu, te, o ele, si. Ó agora. O, a, os e as. Ou seja, isso tudo é de terceira. Isso aqui significa ele, ela, eles e elas. Beleza? Troca a cor da canetinha mais uma vez. Nós, nos, vós, vos, eles. Eu tenho o si e tenho o li. Beleza? E aqui a gente poderia chamar outra tabela, outro braço para os tônicos. A mim, a ti, a si, a ele, a nós, a vós e a eles. Gente, isso aqui, uniformidade pronominal, é outra questão, cara, de redação. A gente vai resolver. A última questão aqui é de correção de redação, tá? E a gente tem que ter essa aula, tem que abrir todo o braço pronome para que você coloque toda a linha assim, ó. Aí você pega a reguinha, aí bota assim, aí pega uma cor diferente, aí bota aqui assim, vai bem assim, ó. Todos de primeira, todos de segunda. Aí bota bem bonitinho, assim, de segunda, todas de terceira, para que você, cara, evite falar eu se esqueci, que é terrível isso, né? Nós se, vamos se encontrar, vamos se reconciliar. Faça isso não, meu amor, tá? Não volta não, tá? Por quê? Porque essa pessoa não sabe falar direito. Beleza, Pedrão? É punk, é punk. Esse assunto, uniformidade pronominal, ele não é fácil, ele não é simples, ele é muito redacional, ele é muito intelectual. Até porque quem fala seguindo esta uniformidade fala muito bem, se expressa muito bem. E é isso que o tribunal quer de você, tá bom? Ah, papai! Amei, Pedrão, amei. Então, sim, a letra D, corretíssimo. Terceira pessoa do singular, classificado como enclítico. Segunda pessoa, não. A gente já viu ali a galerinha da segunda. Não. Gente, tá aí, tá? Uma questão muito legal, misturando aí função sintática, com uniformidade, enfim, muita coisa legal. E você precisa ficar ligado em relação a isso. Pedro, nossa última questão. Não, Pedro, não. Caramba, queria mais umas 55 questões dessa assim, para garantir minha aprovação. Mas a gente vai ter sim, tá? Parte 1, parte 2 lá no curso. Cara, R$ 70. Pô, cara, acho que um sanduba, hein, Caju? Um sandubão aí, tá? Sai muito mais caro que isso que o meu curso, beleza? Nessa qualidade aqui, gramatica é punk. Também o meu curso com Rudney 117, cara, com raciocínio. Pô, cara, tá de graça, hein? Pedrão, vamos nessa. A quinta questão, galera, é a questão mais tenebrosa que vai cair na sua prova. E aqui, antes de resolver, eu quero te passar aqui umas dicas, tá? Primeiro, você não começa um preparo para um tribunal por este assunto, correção de redação. Até porque, quando a gente fala em correção de redação, a gente está trabalhando com todos os assuntos. Por isso que o seu edital, a banca está falando o quê? Modalidade da norma culta. Ou seja, meu filho, estude tudo, tá? Segundo a norma culta da língua portuguesa. Pegue um belo gramático, estude tudo, concordância, regência, pronome relativo, regência com relativo, pontuação, as concordâncias, crase, e aí vai. Ela vai abrir um leque muito grande. Eu peguei aqui mais uma banca que ama cobrar isso daqui, que é comum, tá? Para quem resolve muito o Carlos Chagas, sabe que esse assunto é comum. E eu vou mostrar a maneira mais simples de você resolver isso aqui. Porém, é preciso, sim, ter maratonas e mais maratonas de questões disso aqui.
tá? De qualquer banca que você conseguir achar. Esqueça o BFC. Porque ela vai pegar uma banca grande, como o Carlos Chagas, é Ctrl C, e vai só mudar assim, ó, tá? Uma coisinha ou outra para que você chegue lá no momento e corrija. Outra coisa, sempre é a última questão da prova de português. Resolve tudo e por último, porque dá um trabalho, você vai ter que ler com muita atenção. Aqui eu não vou pular nada. Aqui eu vou até o primeiro erro que eu acho. Tá? Venha comigo na letra A. Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem ninguém. Ó, aqui já seria legal, eu vou pintando assim, tá? Entre vírgulas, né? Tá intercalando, ó. Nada nem ninguém pode alterá-la. Alterá-la, ó, repare. Ele jogou um pronome, tá assim, ó, alterar ela ou prolongar ela. Ela quem? Porque eu tenho um destino que é masculino, o destino. Ah, você tem morte. A morte. Mas você vai alterar a morte ou prolongar a morte ou o dia da morte? O dia, Pedrão. Então, o dia da morte eu não posso alterar, nem posso prolongar. Adoraria, mas eu não posso. Então, não é ela, é ele. Por isso fica como aqui, alterá-lo. Alterá-lo ou prolongá-lo. Eu já corto e me pico. Porque quanto mais eu leio, e a banca quer isso, mais eu canso. É um tipo de questão que você vai aprender comigo a poupar energia mental. Então a gente vai até o primeiro erro, um erro de concordância, um erro de conjunção, um erro de como foi aqui de pontuação, um erro de referência, a gente já elimina e capa o gato. Venha para a letra B. Olha o tamanho da redação, gente. Isso é cansativo pra caramba. Não foi absolutamente efêmera a glória. Peraí, A com H, cara. A com H? Não, Pedro. Se te desistir, aconteceu, ocorreu ou um tempo passado. Não, Pedro. Anormal. Vamos trocar aqui com a outra. Vamos marcar com outra cor, né, gente? Aqui, pega um verdão aqui, ó. Que é isso, cara? Tá? Gente, outra coisa. Repare, eu tenho um relativo com preposição. Isso aqui é regência de pronome relativo. Tem no meu curso esse assunto, regência de pronome relativo. Uma aula de 10 minutos. 10. Pra você aprender a fazer isso aqui, ó. Eu pego o relativo, eu vou logo pro verbo mais próximo a ele. Conhecer. Quem conhece, conhece alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Para que pé que você botou preposição aqui? Não tem, cara. É a maneira mais simples do mundo. Para você chegar na prova assim, meu irmão, Pedrão já vai olhando o game. Eu faço o meu game na questão difícil. Sempre poupando energia mental, cara. Beleza? Venha na letra C, por favor. Outra extraordinária coincidência. Na biografia de Gonçalves Dias, é a composição, tá, de um poema chamado O Mar, vírgula, em cujos versos, olha só, cara. Quando eu digo, velho, estude muito pronome e verbo, o povo fica assim, ah, esse Pedrão gosta de complicar as coisas. Não é não, tá aí, cara. Você sabe usar o cujo? Sabe? Porque se você souber aqui, se não souber, tá lascado. Pedrão, como é que eu uso? S1 de um lado, S2 do outro. Ele só se envolve com substantivos. Então não existe cujo O, cuja, cujos Os, cujas As, cujo mais verbo, cujo mais pronome, este, esse, aquele. Não existe. Se tivesse aqui cujos os poemas, cujo os versos, eu já cortava. A banca botou lascando aqui, ó. E, Pedrão, é verdade que o cujo, ele concorda com S1, né? O substantivo 1, sim. Aí você bota aqui, ó, concordância. Olha o esquema do poder. E ele se refere ao que vem antes. Sim, todo relativo é assim. Então você bota referência. Tá vendo? Ó? Então é cujos pneus, cujas portas, e aí vai. Pedrão, é verdade que aí dá um sentido de posse, né? Sim. Sim. Então, quando você fala assim, Machado de Assis, cujas obras de Machado de Assis. Aqui seria assim, ó, os versos
beleza, que pertencem ao mar. Só que aqui, galera, olha que lindo, ó. O mar seria obra, né? A obra. E aqui ele bota o em. E esse em como se fosse a localização, o lugar, ali, na obra. Os versos, né? Ali que pertencem na obra, que estão na obra, dentro da obra. Então dá essa... Você tem esse contexto aí com esse em. Uma redação muito boa. Beleza? Muito boa. Então aqui tá tudo bem, velho. Aquele que viria a morrer num naufrágio, morrer em um e num, show de bola. Alude a quê? A quem? Pedrão, aqui eu já tenho a PrEP. Aí ele diz, ao oceano e vai abrir um paralelismo. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que botar aqui a preposição a mais o artigo. Olha a crase aqui. Porque ele botou a com artigo aqui. Ou seja, Pedrão, a gente tem que ter aula de paralelismo. Porque o paralelismo em redação é tenebroso. Ele é tenebroso. Para que você tenha essa confiança na hora da prova. Alude ao oceano e a com crase, eu tenho que ter agora um substantivo feminino. Aí ele botou própria morte. Beleza. De boa. A letra C, eu não vou cortar, não, vou deixar distante aqui. Tive que ler tudo, ó, cansa, porque eu li tudo. Cara, eu preciso de erros bizarros nos próximos. Aí eu tenho se não junto. Se não tivesse morrido, para que tá feio. Porque aqui eu tenho uma condicional. O se não junto, ele significa do contrário. Se não separado, caso contrário. Caso. Condição. Aqui eu já corto logo e vou embora, tá vendo? Ó? Eu não fico muito tempo na redação preso. A não ser que ela vá me arrastando pro final. Pô, tá tudo certo, tudo bonito, tudo certinho. Não consegui marcar nada, matar nada. Beleza? Ser dado por morto e estar bem vivo, numa experiência das mais inquietantes, esse numa tá estranho, eu vou deixar, só vou grifar aqui, que o ser humano pode vir a conhecer, cuja é, aí eu mato logo, tá vendo? Ó? Botou o cuja e botou o verbo, aí eu tome, fora. E a letra C, sendo a melhor redação até aqui. Sendo a melhor redação até aqui. Beleza? A melhor redação. Ou seja, Pedrão, você consegue matar também por eliminação, mas a última redação, aquela correta, você vai perceber que ela vai te arrastando, porque não tem erro de concordância, uso de pronome. E olha, gente, que a banca escolhe tudo que é mais intelectual. Ela pegou, não é qualquer relativo. Ela bota aqui de propósito o cujo, porque talvez você nem use no seu dia a dia. É assim que as bancas pensam. Então, Pedrão, não se engane. Mas eu vou fazer nível médio, e nível médio não vem nesse nível todo. Vem, filho, vem. Vem porque paga bem, vem porque a banca precisa, sim, escolher os melhores candidatos. Gente, agora fiquem com o raciocínio lógico, beleza, meu amigo Rudney, tá? Deixa meu like, inscreva no canal e, ó, quero ser seu aluno, quero treinar assim, Pedrão. Tanto só português, tem aqui também, tá no setentão, como Portuga e raciocínio por 117. Beijão no Pedrão. Fui! Fala turma, aqui quem fala é Rudney e agora é desafio. Surgiu aí na nossa maratona, né, que nós gravamos nossa maratona aqui Programatic, voltado para o concurso do TJ, PE, da banca IBFC, e aí a galera ficou assim falando, pô, caramba, como é que consegue resolver tantas questões assim em um bloco só? E hoje então nós lançamos aqui o desafio, vamos falar de análise combinatória em menos de 30 minutos. São 30 questões, justamente as últimas 30 questões que o IBFC cobrou, voltado para esse assunto, né, para concursos, né, voltados aí, né, nessa pegada TJ e BFC. Então vamos lá, vamos contar que a gente vai ter menos de 30 minutos aqui para a gente resolver essas questões só na técnica, pura técnica. Vamos lá. Presta atenção aqui, logo essa primeira questão. O armário contém 10 pares de meias, sendo 5 pares brancos e 5 pares pretos. Galera, em matemática isso aqui é o seguinte, ó, apareceu esse I aqui, olha, isso aqui é multiplicação. Vamos ver se não vai ser só 5 vezes 5. Olha só, a alternativa aqui apresenta a quantidade de maneiras diferentes, que é possível escolher um par de meias brancas e um par de meias pretas. Bom, tem quantos pares de meias brancas? 5. Quantos pares de meias pretas? 5. 5 vezes 5
25, resposta, letra B de bola, já era, foi-se embora logo nossa primeira questão. Vamos ver a segunda questão. A segunda disse assim, olha, uma refeição é composta por uma unidade de proteína, uma unidade de carboidrato e uma unidade de sobremesa. Galera, olha, proteína e carboidrato e salada e sobremesa. Já me deu a questão. As proteínas disponíveis são bife de alcatra, filé de frango grelhado ou tilápia grelhado, ou seja, 3 opções de proteína. E os carboidratos, arroz ou macarrão, 2 possibilidades de carboidrato. As saladas podem ser folhas ou tomate, também 2 possibilidades de salada. E a sobremesa tem banana, laranja ou gelatina, 3 possibilidades. A alternativa que apresenta o número de refeições distintas que podem ser montadas. É só multiplicar elas. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, e 12 vezes 3 que vai dar 36. A gente crava logo na letra D de dado com muita técnica. Apareceu o i, multiplica. Apareceu o ou, soma. Nesse caso aqui a ordem não importa. Porém, aqui são questões que nós conseguimos tratar aqui pelo princípio fundamental da contagem, princípio fundamental multiplicativo. Vamos ver. Se for possível utilizar somente os algarismos 3, 4, 5, 6 e 9, então o total de número de 3 algarismos que podem ser formados, sendo que o primeiro é um número par e o último é um número ímpar. Galera, são 3 algarismos, algarismo 1 e algarismo 2 e algarismo 3. Mete na tática do tracinho. São quantas possibilidades aqui? Olha, são 5 números, mas a questão me deu uma condição. Olha a condição que ela jogou para mim. Precisa ser, olha a condição. O primeiro é um número par. Quantos são pares aqui? 1, 2. Então, 2 possibilidades de número par. E o último é o número ímpar. Quantas possibilidades? 1, 2, 3. 3 números ímpares. Em nenhum momento a questão diz que esses algarismos precisavam ser distintos. Se são 5 possibilidades, para essa casinha aqui, 5 possibilidades. Vamos embora. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Letra B de bola, a terceira também já foi para o saco. Vamos embora para a quarta. Dentre os 7 melhores funcionários, olha, quando fala assim, olha, dentre os 7 melhores funcionários, normalmente é uma combinação. A ordem não vai importar. Vamos ver se ele não vai escolher de uma forma aleatória. Olha lá. Dentre os 7 primeiros, dentre os 7 melhores funcionários, está dizendo a questão, dentre os 7 melhores funcionários de uma empresa, serão escolhidos, olha lá, serão escolhidos 3 deles. Serão escolhidos 3 para conhecer a matriz da empresa que fica na Europa. Nessas condições, o total de possibilidades de escolha desses 3 funcionários. Galera, se eu escolher Ana, Bia e Carla e mandar para a Europa, é o mesmo que mandar Carla, Bia e Ana? É a mesma coisa. A ordem aqui não importa, porque o prêmio é igual, a premiação é a mesma coisa. Então, você ser o primeiro, segundo ou terceiro colocado é a mesma coisa, a ordem não importa. Se a ordem não importa, a combinação. Nesse caso aqui, nós temos 7 funcionários em um total de 3, vamos escolher 3. Então, é uma combinação de 7 em 3. Vamos nem usar a fórmula, vamos na técnica. 7 que abre 3, 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, já era. 7 vezes 5, 35 a resposta. Existem 35 maneiras. Letra B, vamos embora. Quinta questão. Em um restaurante, para se fazer uma refeição completa, pode-se escolher um prato principal, entre 6 opções. Prato principal. E, olha lá, um acompanhamento, entre 4 opções. Acompanhamento. E uma sobremesa. Se tem I, multiplica. Sobremesa. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de refeições completas diferentes que podemos montar. Se são 6 opções de acompanhamento, melhor dizendo, prato principal, né? 6 opções de prato principal. E acompanhamento, 4 opções. E sobremesa, 5 opções. Vamos embora. Quantos pratos? 4 vezes 6, 24. 24 vezes 5, 24. Se fosse vezes 10, daria 240. Como é vezes 5, que é a metade de 10, então 120 refeições. Matamos letra B de bola na quinta. Vamos embora. Sexta. 2 dados de 6 lados são lançados ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de combinações possíveis que resultam uma soma 7. Vamos lá, são 2 dados. Vamos lá. O dado tem esses lados aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí digamos que eu vou jogar esse outro lado aqui. Mesma numeração dos dados, né? São 2 dados. Como é que eu faço aqui para que, jogando esses 2 dados, a soma precisa dar 7? A soma tem que dar 7. Bom, para dar 7 pode ser 1 e 6, pode ser 2 e 5, pode ser 3 e 4, dá 7. Para dar 7 também pode ser aqui, olha, esse 4 com esse 3, esse 5 com esse 2 e esse 6 com esse 1. Agora é só fazer contabilizar aqui quantos tracinhos eu fiz, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 combinações possíveis, letra E, dessa questão.
Vamos embora, vamos para a próxima, sem perder tempo. Dá para gabaritar essa prova aqui sem grandes dificuldades, galera. Olha só, numa corrida de rua serão distribuídos 3 prêmios diferentes. Nessas condições, o total de resultados possíveis para a distribuição desses prêmios para os 3 primeiros colocados é igual a... Veja, serão distribuídos 3 prêmios diferentes. Então, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro colocado, você não sabe quantas pessoas estão competindo. Se você não sabe, olha, para o primeiro espaço, 3 possibilidades, né, já que são 3 prêmios, 2 e 1. É o caso do 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. A resposta, letra B de bola. Vamos embora. Próxima. Dispomos de um uniforme composto por 3 camisas e... Galera, se tem I, multiplica. Ó, 3 vezes 2, quer ver? Assinale a alternativa que apresenta quantas variações de uniforme podem ser criadas ao escolher uma camisa e uma calça, vezes número de camisas, vezes o número de calças. 3 vezes 2, 6. Matamos letra A. Vamos embora. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta quantas senhas diferentes de 6 caracteres podemos formar usando apenas as letras maiúsculas da palavra Brasil, sem repetir nenhuma letra. A palavra é Brasil. Galera, é como se você tivesse assim 6 espaços, né? 3, 4, 5, 6. E aí, olha, não deu nenhuma condição. Começar com isso, terminar com aquilo. Não. São letras, utilizando as letras da palavra Brasil, né? Utilizando as letras da palavra Brasil. Como é que a gente pode criar essas senhas? Quantas possibilidades de letras? São 6 letras, são 6 caracteres. 6 possibilidades no primeiro espaço, sem repetir nenhuma letra. Então, uma já foi escolhida, 5, 4, 3, 2, 1. Que é o caso do 6 fatorial. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2 dá 720, vezes 1 é o próprio 720 que a gente marca na letra A. Vamos embora. 10ª questão. O time de basquete tem 5 jogadores em quadra. Assinale a alternativa que apresenta de quantas maneiras diferentes esses jogadores podem receber a bola se cada jogador recebe exatamente uma vez essa bola. Galera, 5 fatorial. Eles vão simplesmente permutar a bola. Permutação. Permutação é simplesmente o número de elementos vezes fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 5 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes 2 dá 120, que a gente marca na letra D de dados. Aqui é uma permutação. Permutação. Fechou? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta quantos arranjos únicos podem ser formados utilizando as letras da palavra XPTO. XPTO. Galera, são 4 letras. Arranjo, você sabe que existe essa fórmula aqui, né? Arranjo de N em P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Porém, nesse caso aqui, eu quero simplesmente fazer modificações de letras. Se fosse arranjo, era isso aqui. Porém, eu quero simplesmente mudar as letras de lugar. É como se fosse um anagrama. Veja que não tem letras se repetindo, são 4 letras, então é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, vezes 1 dá 24. Letra D de dado, respondida a 11ª questão. Temos um cadeado com segredo 3 dígitos, hein? Olha lá, dígito 1 e dígito 2 e dígito 3. Se quisermos que não haja nenhuma repetição de números, hein? Assinale a alternativa que apresenta quantas combinações possíveis teremos. Preste atenção, nós só vamos colocar números, dígitos. Professor, quais são os números? Eu tenho do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Porque o 10, não tem como, o 10 não é apenas um dígito, né? Portanto, existem 10 possibilidades. De 0 até 9 existem 10 possibilidades. A questão disse que não pode haver repetição de números, ok? Não pode haver repetição de números. Então, observe quantas possibilidades de números, já que não existe nenhuma outra condição que impeça aqui. Nenhuma outra condição que impeça. Quantas possibilidades para essa primeira aqui? 10 possibilidades. Não pode haver repetição. Se havia 10 possibilidades no primeiro espaço, passam a ter 9 no segundo e 8 no terceiro. Vai diminuindo a quantidade de possibilidades de acordo com a casa. 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 10 dá 720, que é a minha resposta lá na letra C. Já se foram 12 questões em 12 minutos e 30 segundos. Paulo esqueceu a senha que utiliza na fechadura eletrônica para abrir a porta de sua casa. Se a senha é formada por 3 números, 1, 2, 3, de 0 a 9, todos distintos. Então, o total de senhas possíveis que Paulo deve digitar para acertar na penúltima tentativa. Galera, na penúltima tentativa, parecida com a questão passada. Porém, você viu na questão passada que existiam 720 maneiras, né, de você escolher
de senhas, né? Existem 720 combinações de senha. Se ele vai acertar na penúltima, ele vai acertar na 719, já que é na penúltima tentativa. Ok? Foi-se embora a 13ª questão. Vamos embora para a 14ª. Assinale a alternativa que apresenta o total de senhas de 4 dígitos distintos. 1, 2, 3, 4. De serem formados utilizando os números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Existem 5 possibilidades. Sem repetição, cujo primeiro dígito é par. Olha, me deu a condição. E se me deu condição, começo pelas condições. O primeiro dígito deve ser par. Quantas possibilidades de números pares? 2 possibilidades. Coloco aqui no primeiro dígito o número 2. Observe que não pode haver repetição. Sem repetição. Então, se o número já ocupou esse primeiro espaço aqui, e eu tenho mais 3 espaços, qualquer um desses outros números podem aparecer. Se existiam 5 possibilidades, agora passam a ser 4 possibilidades. E na outra casa, 3 possibilidades. E a partir de agora, 2 possibilidades. É só fazer a multiplicação. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 vezes 2 dá 48. Nessas condições, 48, letra C é a resposta. Um professor pretende formar com seus 20 grupos com seus 20 alunos para apresentar um trabalho, de forma que cada grupo tenha exatamente 2 alunos. Nessas circunstâncias, o total de grupos distintos que poderiam ser formados é igual a... Galera, essa dupla aqui, olha, Bruno e Marrone, é o mesmo que Marrone e Bruno. Nesse caso aqui, quando eu estou formando duplas, olha, é grupo de 2, são duplas, a ordem não importa, então a combinação seria uma combinação de 20 alunos em 2. Eu vou fazer duplas. Quantas duplas eu posso formar? 20 quebra 2. 20 vezes 19 dividido por 2, fatorial. 20 dividido por 2 já dá 10. 10 vezes 19 dá 190, que a gente acha na letra A da 15ª questão. Vamos embora para a próxima. Observe agora, João precisa definir uma senha para seu cartão do banco. Sabe-se que ela é composta por 3 letras distintas do alfabeto. Existem 26 letras no alfabeto. E que já escolheu que iniciará com a letra C. Já começa com a letra C. Dessa forma, o número de possibilidades para a escolha das demais letras dessa senha corresponde a... Vamos lá. São quantas letras? São 3 letras. Letra 1, letra 2 e letra 3. Ele já escolheu que a primeira letra será C. Ou seja, existe uma possibilidade aqui. Apenas uma possibilidade. Afinal de contas, só existe uma letra C. Só existe uma letra C. E agora, simplesmente, se são 26 letras no total, uma já foi escolhida, que era a letra C, restam 25 possibilidades de letras. Restam 25 possibilidades de letras. Aí é o que eu vou perguntar agora. A questão diz que são letras distintas. Se foram 25 possibilidades aqui, na última casa serão 24. Se a questão não mencionasse nada sobre letras distintas, eu repetiria o 25 ali. 25 vezes 24, a gente pode fazer assim. 24 é 10 mais 10 mais 4. 25 vezes 10 dá 250. Logo, vezes 20 daria 500. 25 vezes 4 dá 100. 500 mais 100, 600. É a resposta que a gente marca na letra D de dado de nossa questão. Vamos para 17. Para que Patrícia possa se cadastrar no sistema de controle de pessoal informatizado, é necessário que ela crie uma senha com exatamente 3 números. Número 1, e 2 e 3. Se somente os algarismos, olha os algarismos, 1, 2, 4, 6 e 7, podem ser utilizados na senha e nenhum pode ser repetido. Então, o total de senhas possíveis que Patrícia pode criar é... Quantas possibilidades de números aqui, pessoal? São 5 números. Qual é a condição? Que não haja repetição. Apenas isso. Não pode haver repetição. Só isso. Logo, 5 possibilidades de número para a primeira casinha, 4 possibilidades de número para essa e 3 para essa aqui. A questão não me deu nenhuma outra necessidade, nenhuma outra condição. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, que a gente marca na letra D de dado de nossa questão. Tranquilidade? Feito? Vamos embora. Mais questão, marcamos, vamos para 18 agora. Olha lá. Sabendo que o segredo de um cofre é formado por 3 letras diferentes e que a primeira letra é uma vogal. Galera, as vogais A, E, I, O, U. Pronto. Então, total de possibilidades de se formar o segredo desse cofre, considerando o alfabeto de 26 letras. Olha lá, são letras diferentes, hein? São letras diferentes. Então, vamos lá. Se são 3 letras, uma letra, 2 letras e 3 letras. A primeira é uma vogal. Então, quantas possibilidades aqui de letras? 5 possibilidades. Será uma dessas 5, né? Já que eu tenho 5 vogais. Agora, é o seguinte. O alfabeto tem 26 letras. Uma já foi escolhida aqui no início. Uma já foi escolhida, que será uma vogal. Sobram, então, as outras 26 letras.
As outras 25 letras, melhor dizendo, eram 26, tirei uma, fica 25. Se são letras diferentes, aqui precisa ser 24. Aqui precisa ser 24. Você já viu aqui, inclusive, que 25 vezes 24 dá 600, como a gente já fez. 600 vezes 5. 600 vezes 5 dá 3.000, letra A. E vamos embora. De acordo com a palavra bateria, a quantidade de anagramas possíveis, a quantidade de anagramas. Anagramas são aquelas palavras que você sai modificando a ordem das letras, criando novas palavras que não precisam fazer sentido. Mas vamos lá. Não me deu nenhuma condição, só quer saber o número de anagramas da palavra bateria. Então, primeiro escrever a palavra bateria, e aí você conta o número de letras dela. Bateria tem 7 letras. Então, você coloca 7 fatorial. E vai dividir pelo número de letras que se repete. Nesse caso, a letra A aparece 2 vezes. Então, você divide por 2 fatorial. Vamos embora. 7 fatorial, vamos dar uma abertura lá em cima. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Vou dividir pelo próprio 2 fatorial. Elimina 2 fatorial com 2 fatorial. E vamos embora. Vou dessa cor aqui. Pode ser assim, ó. 6 vezes 7 ou 7 vezes 6. Isso aqui vai dar 42. 42. 4 vezes 5 dá 20. E aqui sobra o 3. O que a gente pode fazer? 420. 420 não, 42 vezes 10 daria 420. O dobro disso seria vezes 20. Então, fica 840 vezes 3. 840 vezes 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 4 dá 12, vai a 1. 3 vezes 8 dá 24, mais 1, 25. 2.520 que a gente marca. Na letra C, foi-se embora. 20, 20ª questão, presta atenção aqui, hein? Olha lá, de acordo com a palavra software, a quantidade de anagramas que podem apresentar as letras F, T, W juntas e em qualquer ordem corresponde a. Vamos escrever aqui a palavra software. Software. Presta atenção. A palavra é software. Quando a questão fala assim, elas precisam estar sempre juntas, é como se essas palavras aqui, olha, como se essas letras aqui, olha, fossem apenas uma. Você faz assim, ó. Posso mostrar assim como se fosse apenas uma. Se ela quer saber o número de anagramas, o que é que você faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca aqui. 6 fatorial. Aí você vai procurar. Tem letra que se repete nessa palavra? Não tem. Vai ficar somente 6 fatorial, pessoal? Vai. Porém, quantas letras existem aqui que estão juntas? São 3. E elas se permutam entre elas. Pode ser assim, olha. F, T, W. A questão disse em qualquer ordem. Pode ser assim, T, W, F. Pode ser diversas. Como assim? Vai ser vezes 3 fatorial. 3 fatorial, porque é a maneira que elas vão se permutar. Então, vamos embora. Fica 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. Vamos embora. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2 dá 720. 720 vezes 1 dá o próprio 720. E fica 720 vezes 6. 3 vezes 2 dá 6. Então, 720 vezes 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 6 dá 36. Vezes 7 dá 42. Com mais 1, 43. 4.320. E a gente marca na letra D de dado nossa questão. 21. Dos 12 relatórios produzidos por Paulo em certo dia, 3 deles devem ser sorteados para André para serem revisados no dia seguinte. O total de possibilidade de escolha desses 3 relatórios é, galera, quando é sorteio, a ordem não importa aqui, olha. Esse sorteio é para todo mundo vai ser revisado. Não será primeiro, segundo, terceiro colocado. Todo mundo vai ser revisado. É uma combinação. Combinação de 12 em 3. Vamos lá. 12 que abre. Pode ser assim, o 12 que abre 3, né? 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 3 fatorial, que é o mesmo que 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2. Dá 2. Aí eu posso fazer assim, 2 vezes 11 dá 22. 22 vezes 10, 220. Que a gente acha na letra A. Vamos embora, estamos terminando, hein? As placas de identificação do Mercosul, tá o texto grandão, o que é que eu faço? Não leio, hein? Olha o que ele quer saber. Assinale a alternativa que indica o aumento percentual possível do número de placas do sistema atual para o modelo Mercosul. Vamos ver agora. Olha aqui o modelo ABC1D23, ou seja, fica assim, letra, 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 número, letra, número, número. E o padrão atual era aquele, né? Esse aqui é o Mercosul e esse aqui agora é o atual. Esse é o Mercosul. Certo que a gente já tá, né? O atual nosso é esse padrão aqui. Mas vamos lá. Letra, 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 número, 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 número. Beleza. Qual foi a diferença entre eles aqui? Galera, posso analisar isso aqui. Ele quer saber o aumento entre um e outro.
Quer saber o aumento? Se era 100%, era 100%, quero saber quanto foi que aumentou. Era 100, aumentou alguma coisa. Presta atenção, quantas letras? Vamos ver o modelo que ele vai falar do Mercosul, né? Pode se repetir, então, 26 e 26 e 26 e números. São 10 possibilidades, mais 26, mais 10, mais vezes 10 vezes 10. Letras, 26 e 26 e 26 vezes números, 10, 10, 10, 10. Então já dá para perceber que existiu realmente um aumento do número de possibilidades de placa com o modelo Mercosul. O que a gente pode fazer? Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Corta, olha, um zero em cima, um zero embaixo, sobrou esse zero, sobre esse 10, melhor dizendo. 26, vou cortar com esse 26 com esse com esse. Ficou 26 sobre 10. 26 sobre 10. Se eu transformar isso aqui em porcentagem, vai ficar assim, olha, 260 sobre 100. Foi 260%. Era 100%. Se chegou em 260, o aumento foi de 160%, que a gente marca na letra B de bola, aumento de 160%. Vamos embora. Próxima. As senhas bancárias utilizadas nas máquinas de cartões são formadas exclusivamente pelos números de 0 a 9. Considere que um banco utiliza a senha de 4 dígitos e restringe a senha ao uso de números diferentes. Assinale a alternativa que apresenta o número de senhas possíveis para cada cartão. Número de senhas possíveis para cada cartão. São 4 dígitos. Dígito 1 e 2 e 3 e 4. Certo? E aí, simplesmente saber quantas senhas podem ser criadas. Observe que são 10 possibilidades de senha. 10 possibilidades de senha. Galera, 10 possibilidades de senha porque é de 0 a 9. Então, 10. A questão disse que os números precisam ser diferentes. Não me deu nenhuma outra condição. Então, aqui fica 9, aqui fica 8 e aqui fica 7, sem problema nenhum. 8 vezes 9, você já sabe que é 72. Aí fica 72 vezes 10 dá 720. 720 vezes 7. 720 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2 dá 14, vai a 1. 7 vezes 7 dá 49, com mais 1, 50. 5.040. Letra A da 23ª questão. Vamos embora para 24, está terminando. Vamos para 24. Em um processo de seleção, há 10 pessoas com formação em ciências exatas. 10 em ciências exatas. 15 pessoas com formação em ciências humanas. 15 com ciências humanas. Pretende-se contratar 4 pessoas, sendo 2 com formação em ciências humanas e 2 com formação em ciências exatas. Será ciências exatas vezes ciências humanas. Porém, aqui eu tenho algumas pessoas para escolher. Não são as mesmas pessoas que vão ocupar as vagas que poderiam, né, ocupar as vagas de ciências humanas e de ciências exatas. Vamos fazer o seguinte, ciências humanas Primeiro, são 15 pessoas disponíveis para 2 vagas. Se a ordem não vai importar da escolha desses 2, então é uma combinação de 15 em 2 vagas. E para as ciências exatas, são 10 possibilidades de ciências exatas. Combinação de 10 e também 2 pessoas serão escolhidas. Combinação. Vamos resolver aqui. Combinação de 15 em 2. 15 que abre 2. 15 vezes 14, dividido por 2, fatorial, que é 2 vezes. Combinação de 10 em 2. 10 vezes 9, dividido por 2, fatorial, que é 2. Vamos embora. Posso fazer assim, olha. 14 dividido por 2 vai dar 7. Posso fazer 10 dividido por 2 vai dar 5. Vai dar 5. Pode ser, então, agora assim, 15 vezes 7. Vai ficar 15 vezes 7 vezes 5 vezes 9. 15 vezes 7 vezes 5 vezes 9. Ok? Resolvendo essa história, então, 15 vezes 7. 15 vezes 7. Isso aqui vai dar 35. 105. 105 vezes 45. 105 vezes 45. Vamos lá. 105 vezes 45. Multiplicando, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 0 dá 0. Tem 2 em cima, abaixo 2. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5, 20, vai a 2. 4 vezes 0 vai dar 0, mas tem 2 lá em cima, então vai embora. 4 vezes 1, 4. Vem aqui, a soma. 5, 2, 7, 4. 4.725. Letra C, a resposta. 25. Está terminando, utilizando os algarismos. Olha os algarismos aqui. Assinala a alternativa que apresenta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos podem formar. São 5 números. 2, 3, 4, 5. Precisa ser ímpar. Galera, olhe para essa relação aqui. Quantos são ímpares? 1,
2, 3, 4. Então, 4 possibilidades de número. Para que o número seja ímpar, tem que terminar em número ímpar. Então, 4 possibilidades de números aqui. Somente foi essa a condição. Os números precisam ser distintos. São 6 números no total. São 6 números no total. Um já está escolhido aqui. Vem 5 aqui para frente. Se são distintos, números distintos, 4 vezes 3 vezes 2. Vamos embora. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 vai dar 120. 120 vezes 4 vai dar 480. A resposta, a letra B de bola. Então, vamos embora. Agora é o seguinte, olha. Uma empresa tem 7 funcionários e irá premiar 3 deles. Cada um com um prêmio diferente. Então, aqui, assim, a ordem importa. Não pode ser combinação, não. Nessas condições, o total de possibilidade de premiações. Tranquilo. Para não usar a fórmula do arranjo, joga assim, olha, são 3 espaços de prêmio. O menor número sempre se torna espaço. 7 funcionários podem ocupar o primeiro prêmio, 6 o segundo e 5 o terceiro prêmio. E 5 o terceiro prêmio, sem problema. Posso fazer assim, ó. 6 vezes 5 dá 30, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 7, 210, letra B de bola. Vambora, 28, tá acabando, tá terminando. Uma prateleira da biblioteca deseja dispor 4 livros de maneiras distintas, sabendo que tem 10 espaços em que os livros podem ser alocados, a quantidade de maneiras que podem ser dispostas na prateleira. Pronto, não tem problema, você pega o menor número, olha, e coloca como espaço. 10 possibilidades. 9, 8, 7. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora é só resolver. 10 vezes 9 e 8 vezes 7. 10 vezes 9 e 8 vezes 7. Ou ainda, dá para fazer assim, né? 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 10 dá 720. Fica assim, 720 vezes 7. 720 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2 dá 14, vai a 1. 7 vezes 7 dá 49, com mais 1, 50. 5.040, a letra B de bola da questão. 29, tá terminando. Olha, acende um banco formado por 3 caracteres, sendo uma vogal minúscula e 2 números de 1 a 8. De 1 a 8, hein? São 8 possibilidades aqui. 1 a 8. De 1 até 8. Vamos lá. Nessas condições, o total de senhas possíveis que podem ser formadas é... Em algum momento a questão falou sobre senhas distintas, caracteres distintos, ele não disse isso. Tem que ser uma vogal e 2 números. Uma vogal e 2 números. 5 possibilidades de vogal aqui. 5 possibilidades de vogal. E números são 8 possibilidades. Mas como a questão não falou que precisam ser distintos, eu posso repetir. O número pode ser igual. 8 vezes 8 dá 64. 64, se fosse vezes 10, daria 640. A metade dá 320, que a gente marca. Letra C dá 29. Derradeira, terminando. Numa empresa, há 3 vagas de analista financeiro e há 7 pretendentes. O total de possibilidades de escolher que o diretor dessa empresa tem para preencher essa vaga tem 3 vagas, né, e 7 pretendentes. Tem 3 vagas, 7 pretendentes. A ordem que ele vai escolher não importa. Então, é uma combinação de 7 em 3. 7 que abre 3. 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 fatorial. Lembre que o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 7 vezes 5 vai dar 35, e a gente marca na letra dele, dado. Feito isso, respondido então, batendo a nossa meta. Turma, é isso aí mesmo, é faca na caveira. E vamos para cima, IBFC é tudo nosso. Eu aguardo você sempre nos outros programas, tudo certo aqui no nosso querido Gramatique. Até lá.